E aí, gente, Arném Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que provavelmente vai ter 10 partes. Talvez não tantas, mas vai ser em sequência, né? Dividido em várias partes. Qual a razão, no caso, né? E é um tema muito amplo. Não tem como fazer poucos episódios sobre isso, né? E é um dos temas que mais eu gosto, no caso de estudar. Por isso também é até bom pra mim pra ir além do que eu já sei, né? Tem também um livro do nosso. A gente tem 16 livros publicados, né? Na Amazon. Tá no nosso Instagram. O link, né? Eu vou deixar na descrição também. E um deles é sobre inteligência artificial nos jogos, né? Foi um dos primeiros. E explica alguns temas, né? Especificamente alguns jogos. É um livro dos primeiros que a gente escreveu, não é talvez tão amplo, mas ele te dá uma introdução no tema, né? A gente não vai falar hoje sobre reinforcement learning. Então, normalmente, se você já conhece esse tema, você vai saber que todos os sistemas que joga Dota, joga Go, joga StarCraft de IA, né? Eles usam reinforcement learning, né? Aprendizado de reforço. Você usa compensas numéricas no sistema para maximizar os resultados, né? Mas nesse caso a gente não vai falar por enquanto. Talvez nos próximos episódios a gente vai ter um episódio só sobre reinforcement learning, por ser tão importante, né? Então, primeiro, o que é inteligência artificial em jogos, né? Se você já viu o vídeo no passado que a gente fez, um episódio, não sei se foi o 15, 16, não lembro, que foi sobre o manuscrito de Alan Turing. Então tem a página dele, tem os manuscritos lá, os que não foi publicado e tal. E um deles era um rascunho sobre aplicação de ciência da computação no xadrez. Tem um que também que era sobre poker, mas o principal era sobre xadrez, né? No caso, Alan Turing, ele estava tentando explicar a possibilidade de aplicar algoritmos para jogar xadrez, que foi realizado somente em 1997, que foi derrotado o Garry Kasparov pelo da DeepMind, que era uma supercomputador da DeepMind que derrotou ele, não usando inteligência artificial, mas algoritmos de é, brute force e de decision trees, né? Árvore de decisão. Não foi inteligência artificial, mas conseguiu ganhar dele. Então, o primeiro exemplo famoso de um sistema de computador derrotando uma pessoa num jogo difícil era o xadrez, que era o Kasparov, que foi um dos melhores xadristas do mundo por um tempo, na Rússia, né? Porém, não era inteligência artificial ainda. Tava muito crua o tema ainda, embora alguns algoritmos já existiam, né? Então, desde Alan Turing, também foi o fundador da inteligência artificial também, é, não tiveram muitos jogos que foram derrotados, que foram sistemas que jogaram melhor que o humano. Xadrez foi o primeiro. Mais recentemente, né? 2016 teve o AlphaGo, que derrotou o melhor do mundo no Go, que é um jogo mais difícil que xadrez, do ponto de vista computacional. E no caso usando inteligência artificial, com algoritmos supervisados, né? Posteriormente o Dota 2, que é um jogo parecido com o LoL, da, Deep, da OpenAI, a mesma criadora do ChatGPT. Ele conseguiu ganhar de jogadores do Dota 2 profissionais. Tem a partida no YouTube também. E você pode ver que é um jogo que é ainda mais difícil que os outros dois, do ponto de vista computacional, né? Que tem que farmar monstros, tem que comprar itens, tem que ter estratégias, sub-estratégias que são bem complexas de se aprender. E até do ponto de vista computacional, tanto StarCraft também. No caso, foi a DeepMind que resolveu o StarCraft 2, é o Alpha Star, né?
um sistema de IA que jogava StarCraft 2 e derrotou os mineiros do mundo. Também tem um vídeo desse dia jogando. Talvez eu deixe na descrição o título. E, e os algoritmos sempre bem. Os modelos usados eram bem específicos e parecidos, né? Sempre com Reinforcement Learning, LSTM, que a gente vai falar em outro vídeo, outro episódio. E outros modelos de IA bem comuns, né? Algoritmo de Monte Carlo, por exemplo, para achar a árvore de probabilidades que melhor maximiza o resultado do jogo. Enfim, são coisas que são usadas nesses jogos nesse sistema de IA para jogar esses jogos. Todos eles. Principais, né? Então, jogos que famosos foram destruídos. Xadrez. Tem o AlphaZero também. Foi baseado no AlphaGo. Também conseguiu ganhar o melhor do mundo. No momento, ele tá em competição com o Stockfish, que também é um sistema muito bom. Que nem tem comparação com o da Deep Blue da IBM em 1997. Lembrando que a gente fez um podcast sobre isso. O AlphaGo, AlphaZero, xadrez. Também jogar Shogi, que é um jogo aí também japonês, que é bem complexo, talvez um pouquinho mais que xadrez. Alguém pode dizer, mas eu não acho que seja mais complexo. Então, aqui não é questão de achar, né? O que se baseia a complexidade de um jogo é o número de posições possíveis para você maximizar sua vitória e minimizar sua derrota, né? No caso do Shogi e do Go, é muito mais difícil, né? Computacionalmente essa questão do que xadrez. Assim como Dota 2, StarCraft 2 também. Tem o número de coisas que você tem que controlar por segundo é maior. Vê um jogador de StarCraft jogando. Pra você ver o nível de velocidade que apertar os botões e você. De controle dos minions é realmente muito complexo. StarCraft 2. Né? Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade quando eu jogava. Então, esses jogos têm uma complexidade combinatória maior. Quando a gente usa um Monte Carlo nesse contexto, é pra gente simular a probabilidade de vitória para alguns movimentos, né? E a árvore combinatória. Combinatória não, a árvore de decisão. De simulação. O algoritmo de Monte Carlo. No StarCraft e no Dota, comparado a xadrez, Shogi e Go, é muito maior. Muito mais variáveis e condições que você tem que estar preparado. Movimentar por segundo os seus personagens, farmar, dar auto-ataque nos inimigos, destruir torres. É muito mais complexo. Computacionalmente, né? Falando. Pensa no exemplo. É mais fácil para o sistema de reconhecer. Reconhecer não. Gerar faces do que mãos. Muito mais complexo gerar mãos do que face. O movimento de tridimensional de mãos, por exemplo. Uma coisa simples. Para quem estuda desenho, eu já sabia disso. Porque, por algum motivo, eu desenhar mãos é mais difícil, mais complexo. Desenhar face, é a primeira coisa que você aprende. Quando você aprende desenho. Para desenhar mãos, pés, bem complexo. Para um desenhista. Então, eu fazia curso de desenho e eu sei como é complexo. Demora pra pegar, né? Mesmo tem pessoas que são específicas, artistas de mangá, por exemplo, que são bem específicos de desenhar mãos, que desenham muito bem. E outros que não desenham tão bem. Então, até do ponto de vista computacional, essa dificuldade que a gente vê nos desenhistas na vida real, existe também no ponto de vista computacional. É a mesma coisa nos jogos, né? Coisas são mais fáceis e outras coisas são mais difíceis. Isso é simples, né? Então, o StarCraft 2 já foi vencido, o Dota 2, o LoL ainda não, mas vai ser. Tem vários jogos que tem artigos, que eu deixei na descrição, sobre inteligência artificial aplicada nesses jogos. Tô tudo na descrição, né? O que eu vou falar aqui
vai ter um artigo atrelado a isso. É na descrição, por exemplo. Brasileiros fizeram artigos sobre usando o AlphaStar, que eu vou explicar no Bomberman. Não foi bem inteligência artificial apenas, mas tem a ver. É o Bomberman, o primeiro, o antigo. De Nintendinho, eu acho. Algoritmos também aplicados no Counter-Strike, no Doom, Super Mario, Minecraft, Fighter Pilot, que é tipo um simulador de voo. No Tibia e outros jogos, né? No Doom e outros jogos FPS geral. Tem também o uso de algoritmos como template matching aplicados para criar bots em MMORPGs como Tibia. Template matching é uma forma de visão computacional, né? Pra você ver seus inimigos, ver onde estão os objetos no sistema. No Albion Online, que é o MMO, World of Warcraft, no Guild Wars 2, Black Desert, Final Fantasy XIV e outros MMORPGs. Creio que no... Como é? No Escape também, pra ver. Eles usam bastante template matching. Tem um mercado. Acho que eu já falei sobre isso no podcast, né? A gente tem um livro também sobre isso, sobre hacks e cheats em jogos, né? Como funciona o mercado de hackers que criam cheats para jogos e vendem em sites normais. Isso não é, nem precisa ser vendido na Deep Web, porque esse mercado não é desregularizado, né? Já tem empresas que fazem isso, embora algumas delas foram processadas, como a Gator Cheats pela Bang e pela Riot Games. Eles criavam hacks para jogos e vendiam. Era até uma empresa registrada lá no país lá deles. Mas eles foram processados lá em Orlando, na Flórida, né? Eles tinham um servidor lá. Foram processados. Tiveram que pagar mó dinheirão, enfim. Até no Brasil também tem empresa que faz isso, enfim. Registrada, com pessoas trabalhando, fazendo hacks, né? Cheats, sendo pago com carteira assinada até. Enfim. Isso daí é uma coisa que o governo não sabe, então não tem regulação nisso, né? Tema muito novo. No caso, tem o mercado também de bots. Então tem empresas, entre aspas, que criam cheats de bots, que obviamente a empresa é contra isso, né? E tecnicamente é crime, porque você tá alterando o sistema de um jogo para benefício financeiro. Você tá meio que impedindo uma empresa de ter lucro, porque o bot num jogo MMORPG, ele gera inflação. Ele gera jogadores mais bravos com o jogo, até agora tem cheio de bots, parar de jogar. No geral, reduz, às vezes, não sempre, mas reduz os lucros de uma empresa de MMORPG. E tem pessoas que criam esses bots e vendem ilegalmente, obviamente. Tem alguns MMORPGs que tem, principalmente mobile, que tem um bot automático no jogo. Aí, no caso, usar bot seria idiota. Mas alguns isso faz diferença. Então eles usam algoritmos como template matching para visualmente localizar inimigos, lugares e coisas do tipo. Outros algoritmos como AlphaStar para o bonequinho ele andar automaticamente de um ponto A até B, ou em caminhos de forma em ciclos eulerianos, né? O que é um ciclo euleriano? Vem de Euler, né? Que foi um matemático talvez o mais importante da história. Leonard Euler, né? É um ciclo que você anda todos os nodes do seu trajeto. Então, vamos supor que o personagem está jogando Tibia e ele anda por toda a caverna do jogo, automaticamente, e vai caçando os monstros. Então, ele anda tudo. Ele anda tudo automaticamente. Ele anda todos os nodes, no caso, todo o caminho. De uma forma totalmente padronizada, né? E vai andando e matando os bichos automaticamente. Se ele bate numa. Se ele fica parado num lugar, é só você fazer o sistema da randomicamente quando ele fica atrapado, né?
É bem fácil. Então é basicamente isso. É um ciclo euleriano. Então agora a gente tá falando sobre algoritmos de pathfinding, né? De achar o melhor caminho no sistema. Quando o personagem tem que fazer quests em um MMORPG, como Genshin Impact, por exemplo, ou Albion Online, ou o Star Wars The Old Republic, que é muito bom, você pode usar o caminho de Hamilton para você ir de uma cidade a outra. Vamos supor que você tem a forma de você configurar o seu hacking do bot, né? E aí, no caso, você faz o sistema automaticamente e nas quests. Vamos supor que uma quest ela seja em outra cidade do jogo. Você tem que andar até lá com seu pet, enfim, sua montaria. Tem que ir de ATB. E às vezes dá pra você fazer até criar vários bots e fazer os bots se seguirem automaticamente. E tem papers da Coreia, por exemplo. A Coreia é muito forte em pesquisa em jogos, principalmente pra achar hack, pessoas usando hack. De, eu vi uns caras usando, acho que é um algoritmo chamado Mean Distance Squared, tipo, distância mediana quadrada, que é pra você analisar a distância dos personagens em party, que você tá com seu amigo, no caso são os bots, que é legal, né? E se a distância sempre for a mesma entre os personagens, no caso detectar que provavelmente é alguém usando bot. Porque tem três personagens andando juntos e eles nunca se separam, ficam sempre num padrão ali de distância um do outro, seguindo o outro é, por longas distâncias, né? No caso, tem alguns jogos que tem como você apertar follow na pessoa, né? Mas em jogos que não dá pra fazer isso, seria estranho, né? Alguém ter um movimento tão padronizado. O tempo também de resolver quests também é visto como um negócio que pode ser um detectar bot. Ou o tempo de jogo, né? As pessoas ficar online 3 dias seguidos, 10 dias seguidos. Enfim. No caso, você pode usar o caminho de Hamilton, que é o menor caminho entre um grupo de nodes, entre pontos A e B. Então, vamos supor, você tá na sua cidade. Tá? Na sua cidade e você quer ir de um bairro até outro. Qual o menor caminho de um bairro até outro? Você vai no Google Maps, ele vai calcular o caminho de Hamilton, você ir do bairro até outro, o mais rápido possível, né? Então, o menor caminho entre dois pontos. É, quanto maior o número de nodes, né? Quanto mais longe o caminho do outro, mais difícil calcular isso, né? No caso, ele quer usar isso pra sair de uma cidade ou outra no jogo, né? Então tem o caminho de Hamilton, o Alpha Star. O Alpha Star tem três opções que você pode usar como forma de cálculo de distância nessa forma de você se mover. Tem a distância de Manhattan, a distância diagonal ou de Chebyshev, ou a distância euclidiana, né? A distância de Manhattan é d vezes a derivada de x e y. X e y é o caminho entre os nodes ao longo do tempo. Então pensa num sistema indo de ATB, tem que passar por vários nodes, né? Num campo quadriculado. E d o custo para você caminhar π sobre 2 nesse ciclo. O que é π sobre 2 aqui? Aquele negócio que você aprende na escola, né? E círculo radiano, você tem as movimentações, por exemplo, de você caminhar, por exemplo, de uma forma em 90 graus, por exemplo. Vamos supor que você vai descer uma escada. A escada ela tem um, um ângulo de 90 graus nela, né? Ela é adjacente, né? Entre x e y, que no caso é no plano cartesiano, né? Então,
Você vai descendo. Tecnicamente, o seu pé tá fazendo um ciclo é, que ele é padronizado, né? Ele vai reto pra baixo, reto pra baixo, reto pra baixo. Aqui é a mesma coisa. Você quer ir de A até B. No caso, esse movimento de pista B2 é você. É, que com a imagem é mais fácil de explicar, né? É você indo reto pra baixo até o ponto que você quer chegar. Pensa num papel quadriculado e cada vértice de cada quadradinho, porque os quadradinhos eles estão juntos, né? Cada vértice, você tem que achar o menor número de vértices para você ir de A até B. Para você percorrer um grupo de vértices, você tem que ir de forma diagonal, né? Você tem que ir pra frente, pra baixo, pra frente, pra baixo, pra frente, pra baixo, que nem na escada. Né? Não pensa no papel quadriculado, no caso. E aí, no caso da distância de Manhattan, esse D é o custo de você fazer esse caminho, é, passando por cada node. A distância euclidiana, nesse contexto, você também tem a posição, né? Que é derivada de x e y ao longo desse caminho. Você quer pegar a forma mais simples, né? Quer pegar a integral de A até B. Você quer de A até B. É um caminho finito, né? E essa integral vai ter de A até B, né? Vai ter derivada de x e y nos nodes que você tem que passar para chegar às vértices. Você tem que passar para chegar de A até B. E você vai pegar a raiz quadrada dessas derivadas. Segunda raiz dessas derivadas. Então, no caso, tanto a distância de Manhattan quanto a de Euclides são formas diferentes de você fazer a mesma coisa. Você quer calcular a distância entre A e B, você quer achar a menor distância entre esses dois pontos. A distância de Chebyshev, nesse contexto, com D igual a 1 a 2, você quer maximizar a derivada de x e y, mais o custo para você ir diagonalmente nesse contexto. Então, você quer minimizar seu custo. Você quer maximizar essa o, o, o quanto você vai precisar percorrer. Aí depois você adiciona o custo para você percorrer cada node, cada caminho, cada seção desse caminho. E depois você quer minimizar esse caminho por si só. Né? No fim, o objetivo é minimizar o custo de você caminhar diagonalmente nesse contexto. E em jogos, principalmente quando não é 2D. 2D fica mais simples, porque o 2D, teve um paper sobre isso, que eles... Pensa no Tibia, por exemplo. Outro jogo 2D. Quando você pensa nos pixels do jogo, não só nos pixels, mas você pode é, computacionalmente, né, desenhar um filtro. Seria pensa num papel quadriculado em cima do jogo, divide a área do jogo. Então vamos supor que você está andando na partida, está dividida os grupos de quadradinhos que representam o monstro, você, enfim, é 2D, né? Então, o que você quer aqui é minimizar a distância entre esses pontinhos, né? Entre esse papel quadriculado, representa a distância entre A e B. Você tem que também ver o que é obstáculo e tal. Que é parede, enfim. E aí, no caso, você quer minimizar o custo desse trajeto diagonal. Quando você joga Tibia, por exemplo, isso fica muito claro. O personagem, ele anda na setinha, ele não anda de forma tridimensional. Qualquer jogo 2D, você vai perceber isso, né? Se você usa a setinha do teclado, quando você quer andar em diagonal, você vai pra frente, pra baixo, pra frente, pra baixo, pra frente. No mouse ele faz automaticamente. Mas quando você quer andar em diagonal, pode ir em qualquer jogo 2D.
vai pra frente, pra baixo, pra frente, pra baixo, pra frente, pra baixo, né? Que é o ciclo que a gente tá fazendo. Um ciclo no campo dimensional, é basicamente isso. E quando você vai pra frente, pra baixo, pra frente, pra baixo no jogo, o ciclo que você tá dando é π sobre 2 toda hora. Tá indo de... Tá fazendo um ciclo de π sobre 2 contínuo. Seria a distância de A e B, você pega a integral desse ciclo de π sobre 2. Você quer calcular o custo D pra você fazer isso, né? Por uma distância grande. Então, esse é o resumo da distância de Chebyshev. Se você não entendeu muito bem, vou deixar na descrição alguma coisa a mais. Com imagem seria mais fácil de explicar. Mas eu fiz um vídeo sobre isso quando tem um vídeo no canal antigo. Inteligência Artificial no Tibia. Se você for ver, eu expliquei com mais detalhe. Então, a distância de Manhattan de Chebyshev euclidiana pode ser usado com AlphaStar para achar o melhor caminho no sistema. Tem outros algoritmos como o de Dijkstra, o BFS, DFS, Minimal Spanning Tree, entre outros. Tem como você adicionar nesses algoritmos, por exemplo, o AlphaStar, um componente randômico. E uma sugestão da física, foi criada na física, mas joga para vários temas, é Randall Walk, né? Que é uma caminhada randômica, né? E você poderia usar isso para treinar o seu sistema inicialmente, para a forma que ele deveria andar. Então, normalmente a gente adiciona o algoritmo AlphaStar mais um componente randômico, como o Randall Walk, para que o sistema não fique parado, né? Vamos supor que o Super Mario tá atrapado numa parede, você quer que ele resolva isso sozinho. Aí ele tenta outro movimento melhor possível para maximizar sempre a sua porcentagem de vitória, né? No caso aí, Reinforcement Learning, a gente não vai falar disso hoje, né? Então, são os algoritmos de Pathfinder, né? Achar o melhor caminho. Então, a gente falou sobre isso e falou sobre Template Matching, que é uma forma de visão computacional. Então, vamos para essa parte. Que se o AlphaStar, Random Walk, caminho de Hamilton são formas de você andar no sistema, também as formas de você visualizar o seu sistema corretamente. Sobre isso, antes de citar os algoritmos de visão computacional, e também o que é chamado de campos potenciais, né? Ou potential fields, que eu descobri sobre esse exemplo nas teses do Hagelbeck, que é um cara importante aí na inteligência artificial em jogos. Ele falou sobre Super Mario, já falou sobre. Acho que eu. Não, acho que um dos estudantes dele falou sobre Super Mario, no PhD. Ou ele já falou sobre StarCraft muito. O que eu vou citar aqui, tá na descrição também o paper dele, é no StarCraft 2. Que ele usa campos potenciais, que basicamente vai ser a equação pela soma de todos os elementos N, objetos no sistema. Você vai ter um componente chamado W, com N nodes no sistema, para calcular o campo. Pensa naqueles quadradinhos, você quer calcular o número de quadradinhos daquele contexto. Você quer calcular a sua posição atual relacionada aos outros obstáculos e personagens. Então, no seu campo potencial numa zona, pensa no sentido da aranha da vida. Você quer calcular o que está ao seu redor. Então, por exemplo, para calcular a distância máxima de atirar. Você tá com StarCraft, tem seus personagens atacando. Você quer calcular a mínima distância para você conseguir atirar no seu inimigo. E quando você chega perto dele, é como se fosse um radar. Campo potencial é como se fosse um radar. E entender o que está acontecendo ao seu redor. Um certo limite máximo. Que é o que está no seu campo visual. E isso foi usado por vários papers para calcular o melhor caminho entre obstáculos e calcular de todos os inimigos. Então ele adiciona isso com o AlphaStar para que, além do personagem conseguir andar bem, a gente poderia adicionar um componente randômico para semelhar ainda. E com campos potenciais para saber o que está ao seu redor. Como se fosse um radar.
Então, AlphaStar com componente random com mais potential fields. Interessante, né? Isso é muito importante para jogos de exploração como Minecraft, MMORPG e coisas do tipo. E a gente tem visão computacional, né? E o Template Matching, que no caso que você quer segregar componentes de uma imagem usando um banco de dados para isso. Já fiz um vídeo sobre isso, mostrando o algoritmo. É muito fácil de fazer. Eu mostrei no Tibia, né? Tem um vídeo no canal sobre isso. Então no Tibia eu mostrei ali como usar template matching para, por exemplo, reconhecer o inimigo, reconhecer NPC e coisa do tipo. Tem uma library que pode ser usada para isso, que é o OpenCV. Então é muito bom para visão computacional. E é bastante usado para bot. Outro algoritmo que poderia ser usado também é o YOLO. Tem o paper que eu deixei na descrição do YOLO, que é uma ferramenta de reconhecimento de objetos, que foi usada, por exemplo, no League of Legends. Eu já vi alguns repositórios no GitHub. E um paper também, tentando fazer um bot para League of Legends. Pra quem joga League of Legends, o cara usou a AI. Ele criou um sistema que jogava com AI, com Jax, com a Vayne, usando YOLO, para detectar os objetos, os minions e tal. Porque aqui o objetivo de visão computacional é você ligar o que está acontecendo. O ser humano ele consegue diferenciar o que é obstáculo, o que é minion, o que é uma grama. O computador tem que aprender a fazer isso. E para isso que serve a visão computacional. Eu vi um paper sobre o GTA na descrição para segregar as imagens do jogo, para, por exemplo, de repente criar um sistema que consegue andar de carro no jogo, como se fosse um carro autônomo. É um problema bem parecido com o que a Tesla resolve, usando coisas como semantic labeling, batch decomposition, semantic segmentation, que no caso eles anotavam a seção das imagens relacionadas aos vídeos, os frames, né? O que que é terreno, o que que é grama, o que que é árvore, o que que é casa, carro, para o sistema de forma supervisada, que eu já vou explicar, entender o que é cada um, conseguir segregar a imagem. Então eles treinaram o sistema para entender o que que é a rua, o que que é um carro, o que que é uma pessoa atravessando, coisas do tipo. No GTA, como base, né? E tem uma coisa que eles usam bastante, porque aqui não é um jogo 2D. Um jogo 2D é mais fácil, porque você pode usar um sistema bidimensional como um filtro de calma também, para você saber o que tá acontecendo. Então, que nem eu te disse, para você andar diagonalmente no jogo 2D, como Tibia, você vai pra frente, pra baixo, na setinha, no lógico, sei lá, e você anda diagonalmente. Não uma forma tridimensional de andar. Um jogo como GTA, você tem uma tridimensionalidade que adiciona vários tipos de rotações e formas semelhante à física, atrelada à movimentação, que é mais complexo. Tipo, de se movimentar, né? Bem mais complexo. É, e eles usam uma coisa chamada Mesh Texture Shader, que é o que pode representar os polígonos que representam o personagem. Eles usaram isso como forma aí também de segmentação. Mas o foco é mais em andar de carro. Então tem várias formas de você segmentar o que é o fundo, o que é personagem. Por exemplo, eu perguntei na descrição usando o Calm Filter para achar tanto separar pessoas no estacionamento na rua, pegar um vídeo de pessoas e conseguir segmentar o que é pessoa, o que é o, a rua, o que é o fundo, né? O que seria a rua, os prédios, enfim. É uma forma de filtrar o que você quer ver. Então, por exemplo, num jogo tipo do Atari, você não quer que o fundo seja importante, porque o fundo é inútil. É só uma representação visual. Então você tem como apagar o filtro. Seu sistema para ele ficar só no personagem. Usando técnicas de segmentação de imagem. Bem complexo. Então, primeiro, tem os algoritmos relacionados a pathfinding, como
A star, campos potenciais, algoritmo de Dijkstra, BFS e outros, o caminho de Hamilton. Tem também o Jump, Watch Search, que é pra você meio que pular caminhos que poderiam ser inúteis nesse sistema. Blink Search também. Tem os algoritmos de visão computacional, como Template Matching, YOLO, Semantic Labeling, Patch Decomposition, Semantic Decomposition, para você separar o que é cada coisa na imagem. O que é fundo, o que é personagem, o que é inimigo. Common Filter, lembrando que campos potenciais podem ser outros também, como no StarCraft. Então são duas coisas, visão computacional e algoritmos de exploração. Por exemplo, você quer criar um sistema que joga Minecraft, você tem que ter exploração. Então, o All-Star poderia ser útil, com as outras coisas que a gente adicionou. Você quer visualizar o que é o personagem, que no Minecraft, por exemplo, que é o Diamante, que é um Creeper. Você pode usar Template Match pra fazer um bot no Albion Online, pra minerar, pra matar monstros, pra fazer quests. Pode usar Template Match. Ou YOLO, mas Template Match é mais. E pra andar, você pode usar outros algoritmos. Pra ir de uma cidade a outra, enfim. Criadores de bots manjam bastante disso. E aí, a gente não falou ainda sobre a parte de inteligência artificial em si. Então, essa parte de games, não adicionando reinforcement learning por enquanto. Em outro vídeo a gente faz isso. Tem algumas formas de aprendizado. Na inteligência artificial a gente vai falar sobre 3 modelos aqui. Acho que não tem como não falar de reinforcement learning pelo menos um pouco. Primeiro eu vou falar sobre aprendizado supervisado, né? O que é aprendizado supervisado? Você usa dados que são categorizados para esse nosso sistema. Então, no contexto de jogos, a forma de você usar dados categorizados é Behavioral Cloning e Imitation Learning. Behavioral vem de clonar o comportamento. Imitation de imitação. Então, Behavioral Cloning e Imitation Learning são formas de você usar os dados relacionados a uma imitação. Você pega de um ser humano para ensinar o sistema a jogar. Então, você cria um banco de dados com 5.000 partidas de Super Mario. Queria que o estudante do Higgaback, que eu não lembro o nome, do Super Mario, ele fez isso, se não me engano. O PhD dele, sobre Super Mario. Então, você pega os dados das pessoas jogando. Não só em vídeo. Não só a imagem. Pega os botões pressionados, movimentação. E você usa isso. Tem até um Minecraft, um sistema no Minecraft que é um projeto no Minecraft que faz isso. É o Malmo. Malmo Project, você pode procurar no Google. Basicamente isso. Um sistema que é para pesquisadores treinarem algoritmos de imitation learning e reinforcement learning para jogar Minecraft. Tem vários papers sobre isso. Projeto Malmo, né? E aí no caso, por que é um modelo supervisado? Porque você está usando um professor, está usando dados categorizados, né, para ensinar o sistema. Ele não aprendeu por si mesmo, ele teve que precisar de ajuda. E ajuda dados da gameplay de alguém. Seja jogando Super Mario, enfim. Obviamente o sistema também tem que ter visão computacional, mas enfim. Ele não tá jogando, tipo, cego. O que tá acontecendo? E Behavioral Cloning e Imitation Learning é bem parecido. Tem algumas diferenças. Mas eles têm um objetivo de clonar o comportamento dos jogadores. O problema é que o sistema só vai ser tão bom quanto os jogadores que eles aprenderam a jogar, né? Então é aí que entra Reinforcement Learning. Você pode usar Imitation Learning junto com Reinforcement Learning para ensinar o sistema a aprender a jogar Minecraft. Então, normalmente, nos artigos sobre Minecraft, com Reinforcement Learning ou Imitation Learning, eles usam os dois. Usar os dois é melhor que usar um deles só.
Quando você usa só Reinforcement Learning, você não tem o mesmo resultado que você tem quando usa os dois e vice-versa. Lembrando que Reinforcement Learning, você quer usar o número de ações que maximiza o seu resultado, né? Quando as suas ações dão um resultado ruim, o Super Mario morre contra o inimigo, então você recebe uma penalidade. Seu sistema tem uma penalidade numérica. Quando ele morre, quando ele não passa a tela, enfim. No caso do Dota, tinha uma tabela, chamada tabela Q. Chamada de Key Learning, né? Já falei sobre isso no outro episódio. Quando o cara destruía a torre, ele ganhava uma recompensa numérica no sistema, né? Quando ele perdia, né? Dava uma penalidade numérica, tipo, -1, -0.1. E o objetivo do sistema era maximizar o seu resultado. Para maximizar o seu resultado, ele tinha que melhorar a gameplay. Como o sistema, ele melhora, se atualiza. Aí uma coisa na inteligência artificial que se chama Gradient Descent. Descida de gradiente, né? Tem várias formas de Gradient Descent. E várias formas de você parametrizar esse aprendizado. Mas uma forma de atualizar a sua rede. Para que o negócio aprenda. Porque o sistema aprender a jogar Super Mario, StarCraft, Dota, ele tem um problema que ele tem que resolver. É otimização de erro. Quanto maior o número de variáveis, mais difícil você resolver a sua otimização de erros. Usando algoritmos como backpropagation. Para você calcular como otimizar aquele erro. Esse problema, que é um problema de uma função não convexa tridimensional, pensa como você quer achar as menores partes de uma montanha. Uma montanha é uma montanha que, na verdade, é um campo de dados multidimensional. Você tem as partes mais baixas e as partes mais amplas, que pra quem estudou cálculo entende do que eu tô falando. E você quer achar as partes mais baixas. As partes mais baixas a gente chama de global mínima, é a parte mais baixa. Tem os local máxima, global máxima, que são as partes mais altas. O seu objetivo aqui é minimizar os erros que corrigem as suas ações para você ter o melhor resultado. Caso você quer achar os local mínimos, quer achar o global mínimo é muito difícil, seria melhor. Mas quando você acha os local mínimos, né, as partes mais baixas dessa função, que seria como uma montanha, vamos supor que tenha ouro nessa montanha, as partes mais baixas. Mas você não sabe onde está as partes mais baixas, é difícil achar porque é um campo muito grande. Então você tem que achar métodos de achar a parte mais baixa da montanha para você conseguir mais ouro. É uma boa analogia. O que acontece nessa função não convexa tridimensional que representa o problema central de inteligência artificial, né? Resolver local mínima. O que, na verdade, computacionalmente seria bem difícil, impossível de resolver eficientemente. Teoricamente, é impossível resolver de forma eficiente. Mas na prática é resolvido, né? Por isso que a inteligência artificial tem sido sugerido como uma alquimia, né? Consegue resolver problemas que tinham que ser NP hard, né? Difícil de achar um algoritmo eficiente. Então, quando o sistema está aprendendo a jogar Minecraft, Dota, Super Mario, Counter-Strike, e tá se atualizando. Obviamente você tem que colocar as ações que são as melhores do sistema e coisas do tipo com Reinforcement Learning. E ele vai maximizando os seus resultados, né? Quando ele perde, ele atualiza de novo o sistema, usando backpropagation, usando cálculo diferencial nesse contexto. Achar as partes mais baixas dessa função não convexa. Achar os gradientes, né? Fala. E vai achando os gradientes, atualizando até. Tá bom jogar. Que nem quando você tá andando de bicicleta, você começa ruim, não tem pra você aprender. Uma analogia boa, né? Então, Behavioral Clone Imitation Learning são formas de aprendizado supervisado. Tem formas até de melhorar isso. Usando Meta-Learning. Que é uma forma de aprender a aprender. É um algoritmo, eu vou deixar aqui do Rich Huber. Ishimid Huber. Que é um cara importante nesse tema. É importante na criação da LSTM também. Que ele criou... Que ele fez uma pesquisa sobre Meta-Learning, que é tipo... Você melhora o próprio algoritmo de atualização
Você cria você treina seu algoritmo de atualização, de backpropagation, pra melhorar assim mesmo. Então você aprende a aprender melhor. É bem interessante. E provavelmente é o futuro nesse contexto. Eu creio que em jogos você adicionar behavioral clone e imitation learning com reinforcement learning e meta learning seria uma forma interessante pra jogar jogos como Minecraft e outros que são mais difíceis. World of Warcraft, enfim. Porque o problema da inteligência artificial atual, que não foi resolvido, é resolver problemas de exploração. Então, o sistema de IA que explora, que ele aprende a explorar melhor. Não é só um bot que só faz coisas padronizadas, que não melhora. É um sistema que melhora. Que melhora a forma de movimentar, a forma de atacar, a forma de coletar itens, fazer itens. Isso não existe no momento. Um algoritmo, por exemplo, que joga em Minecraft eficientemente. Pode falar que Minecraft é um jogo fácil de criancinha, mas a verdade é que é um jogo que não foi resolvido computacionalmente. Xadrez foi, Go foi, Dota 2 foi, StarCraft 2 foi, e Minecraft não. Envolve exploração. Então não tem nenhum paper, nenhum algoritmo, nenhum projeto que resolveu Minecraft. Tipo, tem alguns que conseguiu achar diamante, tem até competições disso, mas nenhum, tipo, consegue construir uma casa enorme e fazer coisas que os seres humanos conseguem. Então Minecraft não é um jogo resolvido porque tem que ter exploração, né? Não é um bot fixo, tem que ter um sistema que aprende a fazer exploração, a zerar o jogo, a construir, por exemplo, fazendas com animais, enfim, que dá pra fazer no jogo. Não existe. Mas porque eles conseguem pegar um diamante, achar um diamante e fazer uma armadura de repente. Mas nenhum artigo resolveu Minecraft. Jogos como World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy XIV também. Eu não conto como resolvidos. Por enquanto, né? Porque o componente de exploração é muito necessário. E no momento, os jogos que foram resolvidos são jogos de estado finito, né? Warcraft é um jogo de estado finito. Xadrez, Go, Dota 2. Ele tem começo, meio e fim. Tem um grupo de coisas que você pode fazer pra ganhar. Não tem exploração. É um jogo de partidas, né? Futebol é jogo de partidas, enfim. Basquete, tênis. Jogos como Super Mario, que tem passar leves, ou da Atari. Tem sistemas de jogos do SNES, como Mortal Kombat, por exemplo. Jogos conhecidos como Doom, Half-Life. Counter-Strike, usando template matching para dar headshot nos casos automaticamente. É, tudo isso são jogos de estado finito. Jogos de FPS também. Eles são jogos de estado finito também. Podem ser considerados com um número de variáveis bem grande. De locomoção e tal. O problema é que o FPS é meio injusto pra IA, porque ela consegue dar headshot na velocidade da luz. Tem até caras que criam cheats de Counter-Strike, COD também, Fortnite, usando template matching pra dar headshot na cabeça do cara. E YOLO também, enfim. Então, tem essa questão, né? Que jogos de exploração são mais difíceis. Não foram resolvidos. Ah, mas tem um bot lá que joga mal bem. Ele vai usar template match, provavelmente. Só que ele faz as coisas automaticamente, não tem inteligência artificial ali. Ele tem visão computacional, algoritmos de exploração, pathfind. Mas ele tem esses dois componentes. Mas ele não melhora, ele não tem inteligência artificial. Até porque o custo para fazer um sistema computacional nesse contexto é grande. Então, no momento não tem IA, né? Tem também o supervised learning, né? Aprendizado não supervisado. Que você não tem um banco de dados. Você taca o problema pro sistema e ele tem que resolver sozinho. Você não tem dados da gameplay de jogadores. Então, quando você não usa imitation learning, não usa behavioral learning, quer dizer, behavioral cloning, aí você não tem dado nenhum de gameplay. Que no imitation learning você tinha os dados da pessoa jogando, botões pressionados e tal, behavioral cloning também.
Mas nesse caso não. Então, no caso, você não supervisado, você não tem um professor, né? Um sistema que ensina. E, mas no caso do Go, os caras da DeepMind eles fizeram um sistema que ele aprendeu de forma não supervisada. Ele, eles estudaram as regras do jogo e o sistema aprendeu jogando contra si mesmo. Então seria uma forma de não supervisada de aprendizado. Então, no caso de jogos, o aprendizado não supervisado é bem útil, que só dá as regras do jogo e o sistema aprende sozinho, lutando contra si mesmo, contra outras pessoas, como jogar. Aí, normalmente eles usam LSTM, né? Long Short Term Memory, pra aprender as coisas que ele aprende ao longo do tempo, para ele conseguir é, usar no futuro. De repente ele aprendeu um tipo de jogada que ele pode usar no futuro. Ele lembra disso e usa ativamente de forma hierárquica, né? Até como o cérebro funciona também, né? E de forma hierárquica ver o que ele precisa para resolver alguns problemas em algumas partidas. Então, normalmente Reinforcement Learning com Long Short Term Memory é bem conhecido. Então, no geral, tem vários algoritmos e formas de você criar sistemas para jogar jogos. Eu vou deixar na descrição, mas tem artigos relacionados à inteligência artificial no Counter-Strike, no Doom, no Mortal Kombat, em jogos de SNES, em mais de 50 jogos do Atari. Os difíceis. Nem todos os jogos da Atari o sistema consegue resolver. Com Montezuma Revenge é bem difícil. É um jogo de Atari que tem uma capacidade computacional muito grande. É, conseguiu resolver problemas como StarCraft 2, Go, xadrez, Shogi e outros jogos do SNES. Eu creio que o Super Mario é um problema, por exemplo, resolvido. É um jogo de estado infinito, né? Tem, tem movimentos pseudo-randômicos ali. É tudo a mesma coisa sempre. Então é mais fácil, né? Existem três coisas que você tem que lembrar: visão computacional, algoritmos de movimentação, né? Pathfinder, e inteligência artificial. Quando a gente tira a inteligência artificial, o sistema ele é estático, né? Ele só faz aquilo que você projetou ele pra fazer. Quando a gente adiciona coisas como imitation learning, imita a gameplay da pessoa, o behavior do clone também. Aí você imita o que a pessoa tá fazendo, ou adiciona reinforcement learning, para o sistema meio que aprender a maximizar as ações que fazem ele ganhar partida. Eu vale em todos os sistemas de jogo reinforcement learning, que eu vou falar em outro episódio. Próximo episódio, provavelmente, e aí conta a história do reinforcement learning em relação com neurociência. E, no geral, é isso. É, é um campo muito grande. A gente vai. Aqui é só o começo, né? Vai falar mais sobre inteligência artificial em jogos outros episódios. Então, provavelmente vai ter uns 10 sobre esse tema, né? Então, até o próximo episódio.